Olá! Hoje temos estreia, um novo nome, uma nova vinheta, próximas atrações e a história do Jair. Uma história que muitos da geração com mais de 45 anos vão se lembrar. Antes, um aviso. Se você está assistindo direto do WhatsApp, do Facebook ou do Instagram, use o link e vá para o YouTube. Você vai ganhar em qualidade de vídeo e eu ganho nos algoritmos da plataforma para fazer conteúdos ainda melhores. E quem ainda não fez, faça sua inscrição. Depois da vinheta, que aliás é nova, a gente está de volta, tá bom? Estamos de volta. Gostaram da vinheta? Comente ou curta, ou descurta. E já começamos com estreia, o quadro Opinião. Depois do quadro Opinião, você vai saber da estreia da próxima semana. Vamos lá. Tramita no Senado projeto de lei de autoria de Hamilton Mourão, senador, general da Reserva e ex-presidente da República, que concede anistia a todos que, em razão das manifestações ocorridas em Brasília no dia 8 de janeiro, tenham sido ou sejam acusados ou condenados pelos crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de acordo com o artigo 359 do Decreto-Lei 2848. Segundo o texto, essa lei não alcança as acusações e as condenações pelos crimes de dano qualificado, deterioração de patrimônio tombado e associação criminosa, abre aspas, por venturas ocorridas em razão das manifestações. Muito bem, tive a curiosidade de ler o projeto e penso que, apesar das ressalvas de condenações de dano qualificado e outros, essa lei passa um pano geral sobre o acontecido naquele domingo na Praça dos Três Poderes. Justificar que não havia entre os manifestantes uma comunhão de desígnios, o que significa dizer que não havia uma turba determinada a depor o governo legitimamente eleito, é querer reeditar, reescrever uma história cujas imagens continuam muito vivas na memória de todos nós. É certo que havia pessoas que queriam apenas protestar, mas não era a maioria. E não era um simples protesto. Basta lembrar as palavras de ordem e as mentiras perpetradas ao longo de toda a campanha mentirosa contra a legitimidade das eleições. Pode ser subjetivo, mas havia o desejo naqueles manifestantes de depor o governo eleito e empossado para, em seu lugar, colocar as Forças Armadas. Não foi um simples protesto. E a aprovação de uma lei como essa é naturalizar ações e movimentos que atentam contra o Estado Democrático de Direito, ainda que o texto do decreto do senador Hamilton ressalte, abre aspas, as manifestações ocorridas no dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, constituem conduta deplorável que merece nossa reprovação pelo nítido caráter antidemocrático do movimento. Agora, vamos combinar. Ninguém estava ali ingenuamente só para protestar. Por isso, essa anistia é mais uma tentativa de apagar a história e criar mecanismos legais para novas ações como aquelas. E para você, o que você pensa dessa lei? Você aprova ou não? Deixa aqui o seu comentário. Sábado que vem é dia de nova estreia, de outra estreia aqui no canal. Eu estou falando do quadro Eis a Questão, um bate-papo com o professor e memorialista Alexandre Miller Rio Maestrini. Ele vai conversar sobre o apagamento histórico e de personagens e fatos da nossa história. A conversa foi ótima e vai render de 2 a 3 episódios, provavelmente 2. Veja só um trechinho.
Gente, existe um fato. O desdobramento dele, cada um interpreta do jeito que bem entende. E cada um que está no poder quer contar essa história de acordo com os interesses dele. E existe um detalhe ainda maior. Existe uma parcela da sociedade brasileira que é de menos de 10%, menos 5%, que independente de quem esteja no poder, quem seja o síndico do condomínio, eles continuam mandando. Então as coisas vão e voltam de acordo ao sabor dos interesses que essas pessoas têm. Depois eu vou entrar em detalhes nisso aí, que é até o que a gente tem que fazer, Alexandre, até meio que uma autocrítica. Será que a gente não contribui para que haja sempre essa resiliência do sistema? Eu vou fazer autocrítica, eu concordo com o que você está falando, mas eu acho que especificamente nós dois aqui, eu acho que a gente não contribui, não. A gente contribui para que registro, não querem comprar o livro, não querem ler a história, até entendo, mas que no futuro vão ter que engolir os livros, entendeu? Então, assim, o que você escreveu do Riane, o que você conseguiu do João Goulart, né? Se a gente lembrar que o apagamento não foi só do Riane, né? Apagaram o presidente do Brasil, colocaram ele para fora, falaram que o carro que estava vago, ele ainda estava no Rio Grande do Sul, em território nacional. Então, assim, manipula-se ao bel prazer, né? E depois você mesmo conta. Eu conto no livro do Lindolfo que quando deu a 1988 a Constituição, praticamente tudo aquilo que Riane falava, que Lindolfo falava, que João Goulart falavam, né? Que são abelhinhas pequenas que se matam com inseticida do poder, né? Uhum. Depois estava tudo na Constituição de 1988. Isso é muito importante ver quando a gente olha a Constituição de 88 e olha os livros que você escreveu e que eu resgatei do Lindolfo, é igual você falou, nem a família sabia. Pois é, o Eis da Questão estreará no próximo sábado, estou reforçando. E já estamos estudando outro quadro para a segunda quinzena de novembro. Tenho certeza, é surpresa, mas eu tenho certeza que você vai gostar e muito. E as histórias do Jair, elas vão continuar, assim como uma nova história que deve começar a ser contada em dezembro. Estamos negociando. E então, já que falamos na história do Jair, vamos a ela. Para quem já passou dos 45 anos, o movimento dos Caras Pintadas em 1992 ainda deve estar bem vivo na memória. Para quem não viveu aqueles momentos ou para quem só ouviu dizer, vamos recordar rapidamente. Em agosto de 1992, o Brasil vivia a expectativa do impeachment do então presidente da República, Fernando Collor de Mello, por suspeitas de corrupção. Para tentar reverter esse quadro, um sábado à noite, Collor, em cadeia Rede Nacional de Rádio e TV, convocou a população para vestir verde e amarelo numa grande manifestação nacional em apoio ao seu nome, em apoio à sua permanência no cargo no domingo seguinte. Mas o que se viu foram brasileiros vestidos de preto no domingo, em especial os jovens, e em nova manifestação, agora organizada pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, e pelas entidades de estudantes secundaristas, além do preto, os estudantes pintaram a cara de verde e amarelo. Jair dos Santos não ficaria fora disso. Já como estudante de História e diretor do DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Unisa, a Universidade de Santo Amaro, organizou as manifestações. Mas antes das manifestações contra Collor, Jair apostou na construção do DCE. Quem conta é Marisa Piai, colega de faculdade dos tempos do DCE. Logo que a gente entrou na faculdade, aí começou a dar vida ao DCE da Unisa. Ele no curso de psicologia, depois ele foi para a história junto com o Glauco, e a gente fez uma das grandes coisas que nunca ocupou mesmo a mantenedora da faculdade. Dormimos, todo mundo com colchão, Jair, Glauco, Beto. Beto nem era aluno lá ainda, eu fazia economia na FMU. Na FMU, mas o pessoal da FMU veio, Isso. Ocupou a faculdade, a mantenedora, para abaixar as mensalidades, porque teve uma regra assim, quem não estava com a faculdade em dia não podia fazer prova.
e isso insuflou, todo mundo brigou, o Jair era um dos que encabeçava junto com o Glauco, e a gente ocupou a faculdade, com colchonete, dormiu na mantenedora e não deixava eles trabalharem. Arrebentou mesmo, tinha cadeado no portão, cortou o cadeado e entrou todo mundo depois das 11h30. Na verdade, ninguém saiu depois da aula. A aula acabou 11 horas, o pessoal não saiu, dormiu lá mesmo e ficou. E aí começou, daí pegou vida, pegou corpo o movimento, de conseguir eleger DCE, de montar um DCE ativo, porque antigamente só tinha, na verdade, eram os DAs, que era o centro acadêmico no sentido de cada curso, e era só para relacionado, não que esteja errado isso, mas era muito relacionado a esporte, né? E não era um lado social. Não tinha nada. E aí o Jair ajudou a criar esse DCE na faculdade, na Unisa. A briga era por mensalidades justas, por condições de trabalho, quem não pudesse pagar, ter condições de negociar, de parcelar, financiar. E aí começou. E essa das ocupações foi de dormir lá, foi uma coisa que uniu mais o grupo, mas muito gostosa também. Só uma coisa, e junto com a época do Fora Collor. Foi tudo junto. E aí você mobilizou os estudantes na época de 92 para tirar o Collor da presidência, né? Que a gente parou aqui em São Paulo. E também. Só para não parar da história da borrachada, como ocuparam a diretoria da faculdade, né? Todo mundo, os estudantes todos dormindo, todo mundo dormindo lá. Aí os caras entraram, lógico, com ação na justiça e entraram com reintegração de posse, no caso, né? E aí, a polícia entrou na faculdade e borrachada para tirar todo mundo lá de dentro da faculdade. Até achar uma só, todo mundo de braço dando aquelas cenas bem... Eu lembro que na época do Fora Collor, era qual vai ser a estratégia da Unisa lá, que era antigo OSEC, como que a gente vai fazer? Quem vai fazer cartaz? Então, como eram feitos os cartazes? Quem ia fazer o cartaz? Tinha que deliberar tudo isso. E aí, a gente fez muitos cartazes e colava na faculdade. Durante você subir os prédios de cada andar na faculdade, ia colando os cartazes. A estratégia era colar eles não retinhos, sempre de uma forma assimétrica. Assimétrica para chamar atenção. E aí chamando o quê? Para eventos. O Fora Collor, na época, foi um que mobilizou muito, era todo mundo de preto, e fez cartazes. E aí eu nunca esqueço que a gente saiu da faculdade, a gente chegou a ocupar uma casa. Tinha uma casa que era diretório do PT, lembra? Na Cidade Dutra. Na Cidade Dutra também. E a gente nisso, depois que a gente saiu da ocupação da faculdade, foi todo mundo para essa ocupação, que era uma casa, que era o diretório do PT. Estamos chegando ao final. Espero de verdade que tenham gostado das novidades. E antes de terminar, quero renovar um pedido. Você que chegou aqui pelo WhatsApp, ou Facebook, ou Instagram, assista aos nossos vídeos pela plataforma do YouTube. É a maneira que você tem de ajudar a crescer o canal. E faça sua inscrição. A sua participação e interação são muito importantes. Então, agradecido por ficar até agora, e sábado que vem estaremos de volta com as novidades. Um grande abraço. Fui!